uma esperança a mais ao Flamengo em relação à negociação com o Matias Vinha, lateral esquerdo, uruguaio, que já esteve no Palmeiras. O Flamengo tenta contratá-lo há semanas. Pois bem, a Roma tem a intenção de contar com Matheus Gonçalves, cria da base do Flamengo, jogador que voltou de empréstimo, estava no Red Bull Bragantino na temporada passada. O grande problema é que o Flamengo não quer emprestar o Matheus Gonçalves à Roma para que o negócio com o Vinha saia. E a Roma não pode comprá-lo. O preço do Matheus Gonçalves, de acordo com o Flamengo, é de 25 milhões de euros. E vocês sabem, a Roma sofreu uma punição por causa do fair play financeiro. Ela só pode gastar 70% do seu faturamento. Diante desse cenário, 25 milhões de euros pelo Matheus Gonçalves está completamente descartado. Então, a menos... E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Nós estamos sempre trazendo as principais notícias do Mengão, né? Então já se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo, né, pessoal? Hoje vamos trazer informações aí sobre Vina, Léo Ortiz, né? As principais informações do Flamengo, pessoal. Desde já, quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao canal do Nicola, Benê Casagrande, S1 Life, todos os links na descrição. Vale a pena vocês ir lá e acompanhar, né? Flamengo aí, pessoal, se reapresentou. Algumas posições, a torcida acha que ainda é necessária contratações, principalmente no lateral esquerdo, de um zagueiro. E os nomes, né, sugeridos e que são bem encaminhados, Matias Vinas, né, do Roma, e Léo Ortiz, do Bragantino. Inclusive, Léo Ortiz, do Bragantino, situação bastante complicada, né, até porque o Bragantino prometeu negociação com o jogador e agora está fazendo corpo duro, né. Até porque o jogador já tinha acertado, né, valores com o Flamengo, tempo de contrato, e mesmo assim o Bragantino fazendo corpo duro. A gente sabe que qualquer hora aí o Bragantino vai facilitar, até porque a situação do jogador está complicada lá no Bragantino, né? Vamos trazer informações exclusivas aí, né? Põe o vídeo até o final, né? Vale destacar aqui que Léo Ortiz, desde o início da negociação, quer vir jogar no Flamengo, né? Outro jogador que quer vir jogar no Flamengo é Matias Vina, né? Tá um pouco mais complicado devido aos valores, 10 milhões, o Flamengo vai aumentar para 8. Isso aí pode sim facilitar a sua chegada, né? São dois jogadores prioridade no Flamengo, né? Vina e Léo Ortiz, né? Todos dois na defesa. Lateral esquerdo, Felipe Luiz encerrou a carreira. É a necessidade do momento, né? Então é isso. Acompanhe o vídeo até o final e no final a gente deixa a nossa opinião. Vamos lá, pessoal. Como novo jogador do Flamengo, vai usar o número 18. E ele disse: é um enorme prazer vestir as cores dessa grandíssima instituição. Foram muitíssimas complicações. A decisão sempre foi essa, de vestir essa camisa. Estar desse lado é um grande orgulho. Eles tomaram a decisão de querer contar comigo, contar com os meus serviços em todo momento. Eu sabia que me queriam aqui, disse De La Cruz. Braz foi, pegou o microfone e falou: o antigo clube, que no caso o River Plate, jamais quis sentar na mesa para ouvir qualquer tipo de proposta. Ele esteve toda a vida na seleção uruguaia, em todas as seleções de base. Ele é um jogador de Copa do Mundo, é campeão da Libertadores, é campeão argentino. É esse tamanho de jogador que a torcida do Flamengo merece. De La Cruz também falou sobre posicionamento em campo, porque fica dúvida, como que ele vai jogar no time do Flamengo? E ele disse: em qualquer parte do meio campo eu me sinto confortável. É uma decisão do treinador de onde posso ajudar a equipe. Onde ele me colocar, tentarei ajudar a equipe com o meu melhor. Estava ansioso para me encontrar com os companheiros e com o staff. Tem muita gente trabalhando aqui. Com o passar do tempo, vou conhecendo todos. Esse é o ambiente que vamos trabalhar para conquistar coisas importantes. Pois é. Mas não foi só coisa boa. Infelizmente, teve uma parte ali que o De La Cruz acabou ficando constrangido quando perguntaram para ele sobre a derrota do River Plate em 2019 para o Flamengo na final da Libertadores. O De La Cruz fazia parte do elenco do River Plate. A gente pôde acompanhar ali, eu pelo menos assisti pela Flá TV, que ele ficou muito constrangido, mas não deixou de responder e ele disse: não gosto de perder nada, ainda mais uma final de Libertadores. O sentimento era de decepção. Nós nos preparamos para ganhar a Libertadores, mas não conseguimos. Foi uma partida parelha. Tá aí. Mas eu acho que a pergunta de fato não cabia, não. Estamos falando, a gente está em 2024, vai perguntar de 2019, mas enfim, quem sou eu para criticar pergunta de colega de imprensa? Vamos falar agora sobre Bruno Spindel, porque ele falou sobre jogadores que deixam de aceitar o Flamengo com medo de não jogar ou não querer disputar a posição no time do Flamengo. Ele diz o seguinte, abre aspas: o elenco do Flamengo é muito qualificado.
Tem jogador que a gente consultou que não quer vir para o Flamengo com medo de não jogar. Jogador tem medo de não jogar e não quer disputar a posição com a Arrascaeta, com De La Cruz, Gerson e com outros atletas. A dificuldade às vezes não é só financeira, disse Spindle. E aí o Marcos Braz pegou o microfone e falou: teve um agora, há pouco tempo. E aí, obviamente, gente, ele não citou nome, mas vamos lá. Foi uma indireta para o Gustavo Scarpa. Eu não acredito que o Marcos Braz irá comentar sobre isso. Eu não acredito que o Bruno Spindle irá comentar isso, confirmando isso. O próprio Bruno Spindle deu uma risada ali, de canto de boca, mas claramente, pelo menos na minha opinião, assistindo a essa entrevista coletiva, foi uma indireta para o Gustavo Scarpa. Recentemente o Flamengo sondou o jogador, não fez proposta oficial, isso tem que ficar muito bem informado. Proposta, papel não foi feito, mas o Gustavo Scarpa nunca ficou animado em jogar no Flamengo, porque sabia que a possibilidade de jogar, de ser titular, era pequena. E lá no Atlético Mineiro, o clube que ele vai defender a partir de 2024, ele certamente terá mais chances, mais oportunidades em jogar no time titular, porque, obviamente, se a gente for fazer uma análise dos dois elencos, o elenco do Flamengo é muito mais qualificado, sobretudo na posição do Gustavo Scarpa atualmente. Então, indireta para o Gustavo Scarpa aí na entrevista coletiva. Spindle também falou sobre as negociações em andamento. Abre aspas. O Flamengo não vai pagar o preço errado. Existe o tempo, existe a janela. O quanto antes o atleta estiver aqui é melhor, mas a gente tem feito e faz tudo em conjunto com o treinador. Se eu preciso demorar um pouco mais para trazer o atleta, é óbvio que eu converso com o Tite. O principal é ser assertivo. Tem que ser atleta que sabe lidar com a grandeza do Flamengo. A pressão de ganhar domingo e quarta. Tem 3 nomes que todo mundo sabe que o Flamengo tem interesse: Léo Ortiz, Matias e Luiz Henrique. São negociações muito difíceis que estão tomando tempo e a gente vai trabalhar o melhor possível para ter o desfecho positivo. Pois é, as negociações estão travadas por conta de valores. O Flamengo não entrou em acordo ainda com o Red Bull Bragantino, o Flamengo não entrou em acordo com a Roma por conta do Vina, e o Flamengo também não entrou em acordo ainda com o Betis pelo atacante Luiz Henrique. E também teve um momento tenso na entrevista coletiva, porque os dirigentes do Flamengo desmentiram o Dorival Júnior. Em entrevista no fim do ano passado, Dorival Júnior afirmou que sua comissão técnica, lá em 2022 para 2023, gostaria que o grupo se reapresentasse em 19 de dezembro daquele ano, após a parada da Copa do Mundo do Catar. Isso quando o Dorival ainda era treinador. E ele disse o seguinte: nossa comissão técnica não tem nada a ver com essa decisão e, pelo contrário, tinha uma opinião que foi externada em reunião após o título em Guayaquil. Nosso desejo era de que os jogadores se reapresentassem no dia 19 de dezembro. Realmente foi um tema com vozes discordantes e decidimos para bater o martelo após a definição da renovação, porém não abriria a mão desse retorno dia 19. E aí hoje, Braz e Spindle deram a versão deles, chamaram até o Dorival, falaram até, é mentira dele, presta atenção. Roupa suja se lava em casa. Tema que é tratado aqui dentro, a gente não coloca para fora. Já que ele colocou da questão das férias de 2022, jamais foi a posição dele e da comissão técnica voltar dia 19 de dezembro, afirmou o Spindle. Braz pegou o microfone e falou, é mentira dele, no caso, Dorival Júnior. Logo em seguida, Marcos Braz foi questionado sobre a renovação de contrato do Gabigol. Para quem não sabe, o empresário do Gabigol disse que já tem um acordo com a diretoria do Flamengo para renovar o contrato por mais 5 anos, com aperto de mão, ligação para os pais do Gabigol, dizendo parabéns pela renovação de contrato. Mas isso foi feito desde outubro e até então não foi assinado o novo contrato da renovação de contrato do Gabigol. E aí o Marcos Braz foi questionado e ele, pelo menos, ele desmentiu, negou o acerto. Após o título de 2022, a gente já estava na construção do novo contrato. Foram negociações difíceis, que se estenderam e estão até hoje. Eu não vou falar da situação que está em curso. Ele tem 1 ano de contrato. A gente está conversando. Eu não vou me estender em relação a isso. Na parte esportiva, é redundância falar. Ele chegou questionado, mas deu super certo. É ídolo do Flamengo, eu tenho certeza absoluta que as coisas vão se resolver na hora que tiver que ser resolvido. O Gabriel vai estar aqui de coração, como ele já está,
qualquer tipo de questionamento dos empresários em que se está demorando mais ou menos, a gente vai resolver. Pois é, tá aí. Sobre Evander, Bruno Spindel foi questionado e ele falou: o que tem hoje, a palavra hoje, dia 12 de janeiro, é negociação com Léo Ortiz, Vina e Luiz Henrique. Hoje não tem negociação com o Evander. Então, a gente supõe que o Flamengo desistiu do Evander, porque dias atrás o Marcos Braz disse que tinha uma negociação em andamento que o Evander interessava. Inclusive, a gente trouxe as informações, não só eu, mas outros jornalistas que acompanham o dia a dia do Flamengo. O Flamengo formalizou uma proposta ao Portland. Inclusive, um dirigente do Portland confirmou a proposta e disse que negou a proposta e que não quer vender o Evander. E hoje o Bruno Spindel diz isso. Então, desistiram ou não estão falando a mesma língua. É óbvio que eles falam a mesma língua, então a gente supõe aí que o Flamengo desistiu da contratação do Evander. Outro assunto é que Santos não vai mais ficar no Flamengo até o fim de janeiro, como existia um pré-acordo. O Fortaleza pediu, o Santos também entende que é melhor ele viajar logo, e ele já rescindiu com o Flamengo, vai se apresentar ao Fortaleza domingo. Ele já deve viajar para segunda, finalizar todo o imbróglio, toda a situação lá com o Fortaleza e assinar o contrato dele válido por 3 anos. Para finalizar o nosso vídeo, Thiago Maia. Os dirigentes do Flamengo foram questionados se o Internacional de fato tem interesse, se chegou alguma proposta, e eles confirmaram a informação que eu falei aqui. Até o momento, o Internacional não formalizou proposta. Se existe o interesse, está apenas no interesse com o jogador, conversando com o jogador. No Flamengo, nenhuma proposta foi feita. E eles disseram: do Inter não chegou nada, parece que tem interesse pelo que a gente vê na imprensa, mas oficialmente e especificamente do Internacional não chegou nada. Então, essa, na minha opinião, foram as melhores partes dessa super entrevista coletiva que teve uma durabilidade de 2 horas. Eu fiz um resumão para vocês aqui. Gostaram? Não gostaram? O que vocês mais gostaram? Podem comentar à vontade, tá bom? Que a gente vai debatendo aqui no canal Vini Casagrande. 5 milhões, 80, não importa. Não teve. Vai ter no meio do ano? No meio do ano, a perspectiva é o Corinthians começar a se deparar com as consequências das investidas que está fazendo agora no mercado. Porque o dinheiro que entra do patrocinador, se ele entrar regularmente, direitinho, né, como deve ser, ele é, digamos assim, ele é o maior patrocínio master do Brasil, mas se você fizer a conta entre o que o Corinthians teria sem esse patrocínio, com um patrocínio outro, com outra opção, até o que os caras vão pagar, é uma diferença que não é tão significativa. Eu quero dizer o seguinte: não é que o Corinthians não sai do 0 para 120 milhões ano. Ele não sai do 0. Ele sai de um patamar de uma oferta de 80 e poucos milhões, que era igual do Flamengo, próxima do Flamengo. E isso, numa dívida de quase 1 bilhão fora o estádio, faz com que o clube entre dinheiro, mas ele continua com problemas. Está contratando muitos jogadores, assumindo compromissos de pagamento posteriores. Por exemplo, tenho citado sempre esse, porque foi o que eu li a matéria, inclusive, do Perrone, lá do UOL. Em outubro, a primeira parcela de Lucas Veríssimo. Outubro. Estamos em janeiro. O jogador foi contratado nos primeiros dias do ano. 10 meses, aproximadamente, para fazer o pagamento da primeira parcela. E tem outras. Geralmente a cada 6 meses que eles fazem. Pode ser 4, pode ser 6, mas enfim. E aí vem o Garro, e aí vem as luvas do fulano. Ah, chegou o Gustavo Henrique. Ah, não tem multa, mas você sempre fala comissão, multa, salário, não é? Outra que o Vampeta fala sempre é essa, né? Não é de graça, não. Você paga uma porção de coisas para os caras. Tanto que o Rojas chegou do Racing na mesma situação e estava reclamando outro dia aí porque não estava recebendo direito de imagem. Então, não é tão simples. O Corinthians pode ser louco e chegar no meio do ano e oferecer uma proposta mirabolante para ele. Mas, se tiver um mínimo de juízo, eu acho que não vão fazer nem para ninguém, porque o clube não tem essa condição, gente. O clube não tem essa condição. Isso é uma aventura maluca. É o roteiro da cruzeirada. Se as pessoas não querem acreditar nisso, embora seja uma coisa óbvia que eu estou falando, paciência. Se ele não receber do Corinthians, quem é que vai oferecer isso para o Gabriel? Só se for de futebol de fora do Brasil. Acho pouco provável que algum clube ofereça para ele. E para oferecer essa grana, alguém se sentir atraído, ele tem que estar jogando bem. Então, jogar bem é o que ele precisa até para fazer um bom contrato. Senão, o que vai acontecer? Ele pode chegar lá, o Flamengo fala: olha, Gabriel, eu tenho para você um contrato de 1 ano. E com redução, ou sem aumento, sei lá. E agradeço aos céus. Pode acontecer. A não ser que os caras pipoquem e deem a ele os 4 anos
com aumento, tudo como absurdamente foi negociado no ano passado, com o jogador atuando muito mal há muito tempo. Um negócio inexplicável por que o departamento de futebol do Flamengo fez esse tipo de acordo, alinhavou esse acordo, como foi amplamente divulgado. Então tem isso, ele tem que trabalhar para ter esse contrato, gente. Senão não vai ter, não, hein? A não ser que apareça um maluco aí, o Corinthians queira contratar algum outro clube para fazer barulho, que ele é um jogador midiático. Mas analisando tecnicamente, tanto o Flamengo como qualquer outro clube, vai ficar livre, sim, mas quem vai pagar essa grana toda para ele? Quem vai estar disposto? Porque o cara vai pensar, cara, digamos que ele esteja mal. O Gabriel não joga nada desde 2022, a pessoa vai dizer. Vamos investir essa grana nele? Quem garante que ele vai jogar bem, cara? Vai trazer mídia, sim, mas e futebol? E outra coisa, num outro clube brasileiro, qualquer clube onde ele chega como um cara identificado com o Flamengo, tendo que conquistar essa torcida. Ou seja, de uma forma ou de outra, ele tem que trabalhar bem. Ele não tem opção. Se ele quiser seguir ganhando bem, fazendo, ele tem que jogar bem. E vão cobrar que ele jogue algo parecido com o que jogou no Flamengo na boa fase. Ele tem que jogar bem. No Flamengo, onde for, ou para ir para um outro clube, ele tem que fazer um bom trabalho. Então, quando ele volta a treinar mais cedo e tudo, é necessidade também, gente. Não dá para brincar com isso, não. Se ele achar que naturalmente as coisas vão acontecer, ele vai se complicar. Vai se complicar, porque não faz sentido. Ou então fica dependendo, como eu falei, de uma loucura, de uma maluquice de dirigente. Vamos trazer, que se dane. Depois ver como é que faz. Aquelas coisas que o Flamengo já fez muito, né? O famoso compra que a torcida paga. Essas bobagens aí que falavam no passado. Vender camisa. Né? Vender camisa, que é um negócio. O cara acha que todo o dinheiro da camisa vai para o clube. Não. Vai uma parte maior para quem fabrica, né? Aliás, para quem detém a marca, aí tem quem fabrica, tem o transporte, tem o imposto, tem o cara que vende a camisa, né? A loja. O vendedor leva um pedacinho do dinheiro também, lá que fez o negócio. Aí tem um fragmento que vai para o clube. Não é assim. Mas, João, então arruma um pool de... Nação flamenguista, né? Muito se falava aí a contratação do Corinthians, né? Gabigol ia jogar no Corinthians, né? Corinthians fazendo várias negociações aí, mas a verdade é essa, né? Pois é, pessoal, a conta vai chegar a qualquer momento, né? A chance de o Corinthians ser um Cruzeiro da vida, né? Não está descartada, né? É porque a pesada dificuldade que o clube passa, né? Está no mercado fazendo contratações. Não sei se o presidente tem noção como é que está a situação no Corinthians, né? Mas ele se fala que no meio do ano, né? Pode fazer proposta por Gabigol, né? Não creio nisso. Eu acho que Gabigol vai ficar no Flamengo. Gabigol se identifica com a torcida, né? Aquelas barulho que ele fez aí antes da apresentação. Mais questão para renovar seu contrato, né? Mas eu creio que Gabigol fica no Flamengo, que se representou primeiro. Ele quer jogar no Flamengo, né? Cara, ele fez aquela fumaça, né? Para ver se conseguia renovar logo seu contrato, mas não conseguiu. Mas eu acho que agora no meio do ano, Gabigol, dependendo de como ele esteja, né? Se esteja jogando bem, se não esteja jogando. Isso vai depender dele, né? Vamos ver, mas eu acho que o Flamengo vai renovar, né? Outras informações aqui, pessoal, que Marcos Braz e Espindo, né? Acabaram de viajar para a Itália, né? E quer trazer Pina, né? Vai aumentar a proposta, né? Tudo indica que o Flamengo vai oferecer 8 milhões. Vale destacar aqui que a Roma queria Matheus Gonçalves, né? Mas o valor que o Flamengo está pedindo é altíssimo, né? Ninguém sabe se ele pode entrar nessa negociação, até porque o Roma está sofrendo fair play financeiro. Não pode negociar jogadores altos, né? Com valores altos, né? Porque só pode, se eu não me engano, fazer negociações com até 75% do seu faturamento. Amplo lá que envolve a parte financeira do clube, né? E as informações que o Flamengo viajou pode aumentar a proposta. Pode chegar a 8 milhões, né? A Roma quer 10. Aí sim sai negociação. Vina, jogador que a comissão técnica, Tite, quer de qualquer jeito, né? Até porque o Flamengo está precisando de um lateral esquerdo. Desde que Felipe Luiz saiu, o Flamengo não conseguiu trazer outro jogador. O jogador que foi citado era Juninho Capixaba, do Bragantino. Mas se o Flamengo entende, já encerra as negociações. E outra negociação que o Flamengo pode finalizar esses dias, Léo Ortiz. A situação está muito tensa lá entre Ortiz e Bragantino. Está complicada, né? O jogador pode abandonar o clube. Não abandonou ainda, porque
profissional, tem que manter mais, tá tenso, né? Segundo as informações que tá tenso. O Bragantino prometeu negociar o jogador, principalmente se chegasse uma proposta de 6 milhões. Chegou essa proposta do Flamengo e o Bragantino agora recuou. Pediu 10 milhões, né? 10 milhões, o Bragantino sabe que vai morrer com o jogador e não vai aparecer uma proposta de 10 milhões. Ele não vai conseguir acima de 6. Eu acho que é acima de 6. Eu acho que o Flamengo pode chegar a uma proposta até de 6,5 para finalizar, né? Sei que a situação de Léo Ortiz está complicada, né? O Bragantino não quer negociar e o jogador já acertou tudo com o Flamengo, né? Sabe que quando o jogador acerta tudo com outro clube, fica complicado. Fica uma situação que é difícil até de falar, né? O jogador não quer ficar no clube, seu staff não quer deixar o jogador, quer transferir ele para o Flamengo. Então fica complicado, né? Então é isso, né? Vina, né? Quase certo. Espinho e Braz viajaram para finalizar a negociação. É outro jogador que já acertou as partes salariais com o Flamengo, né? Tempo de contrato, luvas, né? Jogador da seleção uruguaia, mais um uruguaio no Flamengo, né? De la Cruz, Arrascaeta, né? Varela, né? Então são vários jogadores ali uruguaios, né? Por isso que o Flamengo está montando um elenco forte, pessoal, porque na Copa América vai perder esses jogadores, data FIFA, né? Inicial já são 4 aí, né? 5 com Pulgar e dependendo de alguns jogadores que podem ir para a seleção brasileira. Espindo e Braz criticaram, né? Dorival Júnior, né? Chamaram ele de mentiroso, né? Uma desinformação que teve lá. Eles ficaram muito tempo sem falar, mas Dorival Júnior falou e eles desmentiram o Dorival, né? Criticaram o Gustavo Scarpa, falaram que Gustavo Scarpa não quis vir para o Flamengo com medo de disputar a posição com esses caras aí do meio campo, né? Isso que é difícil, né? Um jogador hoje querer vir jogar no Flamengo, porque só tem craque, os caras querem vir, querem jogar. No Flamengo não é assim, tem que demonstrar, né? Que seu poder para ser titular. Então é complicado. Então é isso, Nação Flamenguista. Quero pedir aqui a você que não é inscrito no canal Planil, se inscreva, deixa seu like e compartilhe o vídeo. Quero aqui agradecer a cada um de vocês pela audiência e até a próxima, pessoal.